Olá, estamos de volta com Conversa com o Zé Márcio. Tenho comigo aqui hoje Gésner de Oliveira, um dos bons economistas, excelentes economistas do país, muito especialista na questão de investimentos de mais longo prazo, tá certo? Presidente da GO Associados. Tudo bem, Gésner? Muito obrigado por ter aceito nosso convite novamente. Olha, uma honra, uma grande satisfação, Zé Márcio. É ótimo conversar com você e realmente fico muito satisfeito, porque tem tanta coisa, né, tanto no médio, longo prazo, quanto no curtíssimo prazo, que a gente precisa conversar muito e conversar com o Zé Márcio é conversar com um dos vários economistas aí do país. Pô, Jéssica, quer dizer, eu estou relativamente preocupado, como sempre, com essa questão da taxa de investimento, da baixa taxa de investimento da economia brasileira, né? Quer dizer, a gente continua tendo uma taxa de crescimento relativamente baixa, teve um período que existia uma tendência a aumentar a taxa de investimento entre 2015 e 2019, 2020, 2021, tá certo? Mas depois que deu uma arrefecida, como é que está esse processo, Jean? Como é que está na sua cabeça essa questão do investimento na economia brasileira? Olha, eu acho que você tem toda a razão que continua estruturalmente baixo, né? Nós temos um nível de investimento que não é compatível com o crescimento mais contínuo, mais sustentado, de, digamos, 3, 4% ao ano. Mas tem um fato interessante que vale a pena ressaltar. Apesar de toda a confusão no mundo, e a gente está conversando aqui no momento em que é importante, né, em função das medidas fiscais aí aprovadas pelo Congresso americano, mas apesar de toda a confusão no mundo, nos Estados Unidos, no Brasil, a fragilidade fiscal do Brasil, que você conhece melhor do que ninguém, há um fenômeno interessante que, quando a gente olha o investimento em infraestrutura e o investimento privado, o público continua muito baixo, espremido por um aumento de gastos correntes muito grande e sem espaço fiscal para crescer. Mas o investimento privado em infraestrutura tem aumentado, olhando os dados da BDIB, tem aumentado. Por quê? Porque há uma janela de oportunidade em vários segmentos, coisa que não havia até o passado recente. Então, iluminação pública, infraestrutura social como escolas e hospitais, saneamento, rodovias, várias iniciativas estaduais muito interessantes. Então, é curioso que a gente está numa situação em que a gente continua com uma crônica de deficiência em termos de investimento, como percentual do PIB, mas em alguns segmentos, em função de circunstâncias muito específicas, o investimento tem aumentado, o que é bom. É claro que a gente precisa criar condições mais gerais que deem sustentação a isso, né? Mas, de uma maneira geral, a gente tem observado uma melhora do investimento em alguns segmentos que, historicamente, eram muito deficitários, em particular o saneamento, Zé Márcio. Na verdade, a mudança, né, da lei do estado do saneamento foi super importante, né? Acho que esse é um ponto. Aliás, esse é um ponto interessante, que acho que é uma pergunta que vale a pena fazer. É o seguinte, que o que você está dizendo é o seguinte: o investimento privado está aumentando, tem sido bastante positivo, ao mesmo tempo em que o investimento público continua muito fraco, mas esse aumento do investimento privado está ligado a esse processo de privatização de infraestrutura, que é uma coisa relativamente nova na economia brasileira, tá certo? A mudança do marco regulatório do saneamento foi super importante da coisa do saneamento, a questão das concessões de rodovias e etc. Hoje, aliás, tem uma reconcessão,
reconstrução aí da MS lá no Mato Grosso, quer dizer, quer dizer, é essa janela que se abriu com as mudanças, né, das regulações, ou tem alguma coisa mais além dessa questão institucional, essa mudança institucional importante que aconteceu nos últimos, aí, sei lá, 10 anos? Olha, Zé Márcio, são essas, eu diria que há dois fatores muito importantes. Você mencionou muito bem, novos marcos, né? Então, por exemplo, a evolução das parcerias público-privadas foi muito importante. A evolução, e essa evolução, a gente não é só um problema assim da letra da lei, mas é o conhecimento dos gestores públicos acerca de como fazer uma parceria, como modelar uma parceria público-privada, a capacitação de técnicos que possam fazer isso no plano municipal, no plano estadual e no plano federal. O fato da administração do PT deixar de ter um viés muito forte contra as parcerias é curioso, que no governo Lula I e Lula II havia um verdadeiro, eu vou dizer uma palavra meio forte aqui, um verdadeiro boicote às parcerias. E o Brasil é cheio de ironias, né? Porque foi no governo do PT que foi feita a lei das parcerias. Me lembro, claro. É uma confusão generalizada nesse país. Então, aprovou-se a lei, mas quando um Estado pensava em fazer, sei lá, uma parceria para uma rodovia, ou um município para fazer uma concessão para água e esgoto, ou uma parceria, o governo federal falava, não faça não, que a gente tem dinheiro aqui do orçamento, dinheiro que nunca saía, mas que acabava atrapalhando aquela iniciativa. Curiosamente, infelizmente, isso foi evoluindo. A atual administração federal não é contra as parcerias, estimula parcerias. O BNDES, desde o governo Bolsonaro, e continua fazendo agora, passou a ser um grande estruturador de parcerias. Aliás, desde o governo Temer, passou a ser um grande estruturador de parcerias. Nos planos municipal, estadual, se avançou muito. No judiciário, melhorou também a jurisprudência, foi gerando uma situação, apesar da dor de cabeça de curto prazo, no longo prazo os contratos são relativamente cumpridos. Então você já tem uma jurisprudência favorável a concessões e parcerias. Isso me parece fundamental. Foi um processo longo, poderia ser mais curto, talvez na China duraria 1-2 meses para eles decidirem fazer isso. No Brasil demorou 20 anos, mas a verdade é que aconteceu. Ao lado disso, os investidores percebem, e aí os investidores, eu me refiro sobretudo a fundos de infraestrutura, percebem que há uma janela de oportunidade em um país muito carente de infraestrutura, há uma janela de oportunidade para você entrar em contratos cuja vida útil é de 20, 30 anos. Então, há uma situação aflitiva, porque de um lado tem uma instabilidade macro no mundo e no Brasil, mas por outro lado tem uma tremenda janela de oportunidade com instrumentos já suficientemente desenvolvidos. E isso tem provocado um aumento de investimento, felizmente. É claro que isso, se a situação macro se deteriora muito e a gente fica preocupado com a evolução dessa situação, o que o próximo governo vai herdar, obviamente isso pode comprometer esse movimento. Mas esse movimento é muito interessante e não é imediatamente, não está nas manchetes da mídia, mas é um movimento interessante que está, de fato, mudando. Você veja, está acontecendo no estado de São Paulo, os grandes investimentos no Pará, investimentos no Ceará, em Santa Catarina, no Paraná. Quer dizer, realmente há uma revolução silenciosa no ambiente conturbado.
Isso é super positivo, né? Porque isso é fundamental para você ter um aumento do investimento no longo prazo, que é o que garante aumento de produtividade, que é, no final das contas, o que garante crescimento da economia, né, no país, né? Então, acho que esse é um ganho, quer dizer, e é um aprendizado, né? Quer dizer, uma coisa, por exemplo, que me preocupa um pouco, que teve um momento aí nesse processo que os leilões começaram a dar problemas, né? Quer dizer, a estrutura dos leilões foi mal desenhada e, quer dizer, você vê que existem várias, principalmente rodovias, né, que estão sendo entregues de volta porque não funciona e tal. Como é que está esse processo? Você acha que melhorou essa questão dos leilões? Eu acho que sim, Zé, mas também aí eu acho que houve um aprendizado, tá? Eu tenho a impressão que sobretudo nos estados que têm promovido grandes pacotes de leilões de rodovias, incluindo o estado de São Paulo, Paraná, etc., de uma maneira geral, houve uma melhora. Tá? Eu tenho a impressão que alguns episódios de inviabilidade, de descontinuidade, de concessões, etc., eu não vou dizer, é claro que ocorrem episódios dessa natureza, mas não acredito que vá ser uma coisa recorrente ou um problema crônico. Eu acho que está relativamente superado. Eu diria que aquilo que foi montado, e aí, de novo, você que é um grande conhecedor da evolução da política econômica no período recente, foi muito importante também no plano federal, aquilo que foi montado no governo Temer, do PPI, que na verdade foi a primeira vez no período recente que houve uma coordenação de ações muito relevante e que, de certa forma, foi mantido. Depois você teve, por exemplo, até um protagonista importante do PPI, que era, então, o atual governador Tarcísio. Depois virou ministro da Infraestrutura, e tem uma ação no estado de São Paulo bastante interessante para a infraestrutura. Então, você veja que institucionalmente o país evoluiu. Agora, o que me chama a atenção, Zé Márcio, é o problema da velocidade no Brasil. Quer dizer, não é à toa que nós fomos o último país a acabar com a escravidão. Não, na verdade, tudo no Brasil é muito lento, né? É uma coisa extremamente lenta, né? A gente demora anos e anos para fazer o óbvio. Agora, pelo menos, a gente vai mais ou menos na direção correta. Na verdade, vai e volta. O problema é esse: você dá um passo à frente, dois passos atrás, três passos à frente, um passo atrás. E isso você vai indo e voltando, tá certo? Caminha mais lentamente, né? Quer dizer, eu acho que você tem toda a razão, acho que é um ponto super importante. Agora, Jéssica, uma preocupação que eu sempre tive, que eu acho que você deve estar acompanhando melhor, quer dizer, essa questão do saneamento. Os objetivos estão sendo alcançados, as metas estão sendo alcançadas devidamente, quer dizer, vamos ter a generalização, da universalização do saneamento. Como é que nós estamos nesse processo, que eu acho que é provavelmente o programa mais importante dos últimos 100 anos, né, da sociedade brasileira? Olha, você tem toda a razão, Zé Márcio, e eu acho curioso porque a gente não capitaliza e não cacareja o suficiente esse fato. O Brasil está promovendo, e através do novo marco do saneamento, ele está promovendo o que eu diria que é um dos maiores, se não for o maior, programa socioambiental do planeta. Porque você está tirando cerca de 100 milhões de pessoas que não tinham serviço de coleta de esgoto, quer dizer, as crianças brincando no esgoto, não tinha tratamento de esgoto, então toda a sociedade sofrendo com a poluição dos cursos d'água e todas as doenças que isso acarreta, e aí você está tirando essas pessoas dessa situação em um espaço, digamos, agora nós estamos falando aí no espaço de 8 anos, a meta é 33, você tem a universalização.
os investimentos estão, de fato, aumentando muito. A curva de investimento mudou, a tendência mudou completamente, acelerando. Você tem uma previsão de algo entre 70 e 80 bilhões de investimentos contratados para esse ano. Contratado significa houve o leilão, os planos de negócio foram aprovados e há contratos que exigem a realização daqueles investimentos. Então, digamos, não é só um anúncio oficial, vamos investir tanto. De fato, está aumentando bastante. Quando a gente compara, agora, quando a gente pega a série de investimento realizado, ainda é necessário, a gente tem uma média da ordem de 22 bilhões de reais, média anual. Seria necessário mais do que dobrar isso para realmente cumprir a meta de 33. Então, houve um aumento muito expressivo do investimento, mas ele ainda não é suficiente para você cumprir a universalização. Agora, está ocorrendo um movimento muito saudável. Você pega, por exemplo, o estado do Pará, que vai sediar a COP30. São 18 bilhões de investimentos previstos. Você pega o estado de São Paulo, que está mais adiantado no saneamento, mas mesmo assim tem muito o que fazer. O governo de São Paulo antecipou a meta de 33 para 29 e fez um contrato, eu acho muito interessante. Acho que o modelo contratual de São Paulo é realmente muito interessante, porque, em geral, você tem um plano de investimento, você apresenta esse plano de investimento como concessionário e a tarifa é calculada a partir daquilo que você projeta. Essa tem sido a prática nos vários modelos existentes pelo Brasil. Agora você fez algo diferente, você colocou todos os incentivos contratuais para efetivamente realizar investimento. Então, a sua tarifa requerida é estabelecida a partir daquilo que você fez. Se você não cumprir o plano de investimento, você tem um pênalti. Então, acontece uma coisa muito interessante e que é raro, quando se reúne a diretoria da concessionária, o financeiro pede mais investimento. Em geral, o financeiro maneira o orçamento para o diretor de operações fazer o investimento de negócio, etc. Aí não, você tem um alinhamento de incentivos em que o investimento gera a tarifa requerida que remunera o capital investido. E realmente isso tem gerado um aumento muito grande do investimento no estado de São Paulo, e é um modelo bastante interessante e adequado para um país com grande deficiência de investimento. Quer dizer, você está numa situação em que você realmente tem que colocar grande incentivo para o investimento. Isso, de fato, está ocorrendo com um impacto socioeconômico muito grande. O impacto no PIB é muito forte, na arrecadação tributária, na massa salarial, no volume de empregos. É realmente impactante o que está acontecendo nesse setor e em alguns outros setores. Se você pega o conjunto de investimentos de infraestrutura em gás e em saneamento no estado de São Paulo, isso gera até alguns problemas do sucesso. Você tem uma pressão no mercado de construção bastante grande. Quer dizer, em parte, esses sinais ambíguos que a gente está percebendo, você tem um ciclo de alta da taxa de juros e uma expectativa que a economia desacelera, mas em alguns segmentos da economia estão bastante aquecidos. E no mercado de trabalho, e no mercado de construção em particular, está bastante aquecido. Você vê pesquisas, construtoras, que abrem vagas, abrem, sei lá, 1.500 vagas, conseguem preencher 300, 400. É impressionante
e com grande heterogeneidade, né? Você tem subemprego e desemprego em muitos segmentos e uma pressão, um aquecimento muito grande em outros segmentos. Eu estou falando aqui com especialistas no mercado de trabalho. Não, imagina, quer dizer, na verdade, você tem um ponto aí super interessante, né? Quer dizer, existe uma dúvida no mercado, quer dizer, por que que a política monetária não consegue parar o país, né? Quer dizer, existe uma taxa de juros extremamente elevada, uma política monetária supostamente extremamente contracionista e, aparentemente, quer dizer, a explicação tem vindo, em geral, no mercado, que a razão pela qual a política monetária não está conseguindo diminuir, quer dizer, a intensidade do crescimento, desacelerar a economia, não está conseguindo porque a política fiscal é muito expansionista. O que você está me dizendo é uma coisa completamente diferente, Juliano. Você está me dizendo que, na verdade, uma das razões pelas quais a economia não desacelera é que o investimento está aumentando muito mais do que parece à primeira vista. Na verdade, dado toda essa mudança que nós tivemos aí nos marcos regulatórios, tá certo? Essa liberalização do processo de privatização da infraestrutura, tá certo? Que acabou gerando esses investimentos e está gerando os investimentos corretos, né? Quer dizer, está criando uma institucionalidade que está incentivo, quer dizer, está criando incentivo para aumentar ainda mais os investimentos. Na verdade, está difícil de parar, mas é a forma boa de difícil de parar, tá certo? Porque você não está tendo uma política fiscal excessivamente, que talvez até você esteja tendo uma política fiscal excessivamente expansionista, mas esse lado da atividade é bastante positivo, né? Quer dizer, acho que é super legal. Gera, você acha que isso pode ser uma espécie assim de incentivo para que outros estados acompanhem esse comportamento quer dizer, essa institucionalidade que está sendo, de uma forma ou de outra, sendo criado no estado de São Paulo? Eu acredito que sim, eu acho que já estão seguindo. Eu acho que a gente vê várias iniciativas no estado do Paraná, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Você vê, por exemplo, ainda falando de saneamento, você teve 2 modelos de privatização de São Paulo, que foi a incorporação de um acionista de referência, né, e que deu uma espécie de Embraer do saneamento. Né? Isso é Sabesp, né? Isso é Sabesp. Né? Quer dizer, então você tem eu diria que é o modelo Embraer, quer dizer, você tem o sócio privado com direitos políticos e capacidade de gestão e o Estado como um sócio importante. E você teve a privatização da Corsan no Rio Grande do Sul, que também está mudando o quadro com um programa de investimento extremamente ambicioso, que também é curioso. Os estados do Sul, dado um IDH, eles têm um IDH maior, têm uma renda per capita maior, etc. No entanto, tem pouco saneamento nos estados do Sul, e isso também é um déficit importante que está sendo eliminado. Agora, outros estados, inclusive de administração do PT, que historicamente era contrário à privatização, etc., estão fazendo muita coisa. É o caso do estado do Pará, da parceria público-privada no Pará, na área de saneamento. É o caso do Piauí, que também tem várias concessões, subconcessões. Então, realmente, eu acho que os governadores, os prefeitos falam assim, olha, não tem jeito, quer dizer, eu não tenho orçamento para fazer aquilo que é muito urgente ser feito. Acredito também, e aqui a gente vem com um outro componente de agravamento da situação, que é o componente da mudança climática, dos extremos climáticos. Os dados são impressionantes, assim, da frequência e gravidade, né, dos episódios de extremos climáticos, que culminou naquela tragédia no Rio Grande do Sul. Isso também alertou para o fato de que, olha, grandes investimentos precisam ser realizados em mobilidade urbana, em infraestrutura de manejo de águas pluviais, em contenção de enchentes, etc.
e também para secas severas. Isso também foi um alerta que, olha, não é brincadeira, a gente está lidando com uma situação em que realmente você precisa investir. Então, desse lado, eu acho que está indo bem. Agora, tem outras razões também para a política monetária não ser tão eficaz, que é aquela disparidade. Você tem uma série de linhas de crédito com uma taxa de juros muito mais baixa, então, quer dizer, a capacidade de você realmente alterar o nível de atividade é menor, né? Quer dizer, a potência da política monetária é menor por razões históricas conhecidas, mas a gente está conversando aqui sobre uma nova e boa razão, que é essa percepção, esse espírito animal de verificar que, olha, esse país é meio esquisito, mas aqui tem uma janela de oportunidade interessante. Na verdade, é um ponto super interessante. Quer dizer, você tem um problema de curto prazo que aparentemente é muito grave, mas que esse deveria ser o momento de você ter uma política fiscal menos expansionista, exatamente para criar espaço para o investimento privado entrar no lugar dessa política fiscal expansionista, né? Quer dizer, que está pressionando a inflação, pressionando o mercado de trabalho, tá certo? Então, esse seria o momento perfeito para reduzir o grau expansionista da política fiscal, o que vai o que no final acabaria sendo ocupado o espaço pelo investimento privado, que é o que a gente precisa para crescer no longo prazo. Um crowding, né? Um crowding exatamente permitiria. E porque quando a gente olha para frente, né, Zé Márcio, até a gente fica preocupado, né? Porque se você não fizer nada, quer dizer, o governo que assumir em 27 herda uma relação dívida-PIB da ordem na casa dos 90%. Não? Então, quer dizer, é uma situação em que, nessa situação, você está 30 pontos percentuais acima daquilo que seria, digamos, recomendável, e uns 20 pontos percentuais acima do que nós estamos. Então, é uma situação que coloca grandes dificuldades, eleva muito o custo da dívida, né, e o custo de colocação de títulos de longo prazo, e, naturalmente, quer dizer, eu estou dizendo aqui que tem um espírito animal disposto a investir quase que no matter what, quer dizer, quase que, eu vou investir porque é a grande chance. Mas não tem louco, tá certo? Chega num momento que, se você tiver... Tem limite, né? Tem limite, quer dizer, se você... há um certo nível de taxa de juros que inviabiliza qualquer coisa. Exatamente. Que quebra o setor público. Muito obrigado, Gés. Excelente conversa, muito boa mesmo. É raro a gente conseguir pessoas que sejam capazes de olhar o longo prazo mais do que o curtíssimo prazo, a conjuntura que está acontecendo amanhã, né? Quer dizer, que no Brasil que a gente vive num país onde o hoje é muito... o aqui e o agora é muito importante. Exatamente, né? Exatamente. Esse é o ponto. Excelente conversa. Mas vamos fazer essa conversa que nos permite entrever as coisas em meio ao nevoeiro, e a gente vê uma perspectiva de futuro aí que certamente existe na infraestrutura. Perfeito. Muito obrigado por ter aceito nosso convite novamente. Muito boa conversa. Gostei muito mesmo, Jair. Eu vou fazer outra vez. Legal. Vou te incomodar outra vez. Não é incômodo nenhum. Vamos bater no papo. Tá bom. Grande abraço. Um abraço. Obrigado.